episódio! Então, vocês estão preparados para uma nova história? Hoje eu vou continuar a falar-vos sobre Daniel e os seus 3 amigos. Vocês lembram-se do nome deles? Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Muito bem! Sabem, a última história que eu vos contei foi sobre Daniel ter interpretado o sonho do rei e, por causa dessa interpretação, o rei colocou Daniel e os seus 3 amigos a tomar conta de negócios muito importantes da Babilónia. Eles eram os representantes de algumas províncias que tinha a Babilónia. Todos os assuntos do rei eram distribuídos por muitos assistentes, então aqueles 4 amigos tornaram-se assistentes do rei. Lembram-se disso? Pois é, a história que vos vou contar hoje é sobre outra coisa que o rei fez. Primeiro, vocês sabem que quando aqueles 4 amigos que não eram da Babilónia, eles eram judeus, eram da terra do povo de Deus, quando eles chegaram à Babilónia, deram-lhes nomes diferentes, para que os nomes ficassem um bocadinho mais parecidos com os nomes que se usavam na Babilónia. Então, àqueles 3 amigos foi-lhes dado outros nomes: Cedraque, Mesaque e Abednego. E a Daniel foi-lhe dado o nome de Beltesazar. São nomes mais estranhos, mas Babilónia, eles precisavam de mudar o nome deles para ficar mais parecidos com os nomes que eles usavam. Então, um dia, o rei decidiu fazer uma estátua. Pois é, decidiu fazer uma grande estátua que colocou lá na Babilónia. A Bíblia diz que a estátua tinha quase 30 metros e tinha 3 metros de largura. Ela era mesmo muito grande. E sabem, aquela estátua representava o rei, representava o poder do rei. Então, o rei fez um decreto. Ele mandou toda a gente, todos os seus assistentes, tesoureiros, toda a gente que trabalhava para ele, todos vieram à inauguração daquela estátua. E ele deu uma ordem. A ordem era: quando ouvissem os músicos tocar, quando ouvissem as flautas, os tambores, todos aqueles instrumentos, quando os ouvissem tocar, toda a gente tinha que parar o que estava a fazer e tinha que se ajoelhar diante daquela estátua. E sabem qual era a consequência caso não obedecessem a essa ordem? Qualquer pessoa que não obedecesse a essa ordem e não se prostrasse, não se colocasse de joelhos perante aquela estátua, ia parar à fornalha ardente. Uma grande fogueira, um fogo enorme, uma lareira, um sítio cheio de fogo estava à espera daquela pessoa que não obedecesse àquela ordem. Pois é. Só que havia aqueles 3 amigos que eles adoravam a Deus, certo? Pois é. Então, naquele dia da inauguração, mal ouviram os instrumentos tocar, toda a gente se colocou de joelhos. Mas nesse mesmo instante, os outros assistentes do rei foram ter com ele e disseram: ó rei, o teu decreto não é que toda a gente tem que se dobrar diante da estátua quando ouvirem a música tocar? E tu não disseste que caso alguém não fizesse isso, ia parar aquele forno grande e ardente? E o rei disse: sim, essa é a minha ordem. E eles disseram: pois é, mas tu tens 3 assistentes, tu tens 3 pessoas que estão a tomar conta dos teus negócios e que não estão a cumprir isso. E o rei indignou-se e disse: não estão? Quem é que ousou fazer isso? Quem é que ousou desobedecer a uma ordem minha, do rei? E eles disseram: Cedraque, Mesaque e Abednego. Eles não se estão a dobrar diante da tua estátua. O rei ficou muito zangado e mandou chamá-los. Venham cá vocês. Vocês estão a fazer de propósito, disse ele aos 3 amigos. Vocês estão a fazer de propósito? Vocês não estão a dobrar os vossos joelhos diante da estátua que eu mandei fazer? Vocês não estão a dobrar? Vocês não sabem o decreto, a lei que eu mandei? Vocês não sabem? E também não sabem que a consequência é vocês irem parar à fornalha ardente, àquele forno grande? E os 3 amigos ficaram a olhar uns para os outros. E o rei disse assim: eu vou-vos dar mais uma oportunidade. Quando a música começar a tocar,
quando os instrumentos começarem a soar, vocês vão ter que dobrar o vosso joelho diante daquela estátua. Se vocês não o fizerem, lembrem-se da consequência. Vocês vão para a fornalha ardente. Cedraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos, olharam uns para os outros e disseram ao rei: Olha, rei, nós não te vamos obedecer. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Deus. E nós não nos vamos dobrar diante de uma estátua. E sabes, nós estamos nas mãos de Deus e só Deus nos pode livrar de ti, ó rei. E sabes, quer Deus nos livre, quer Deus não nos livre, nós não vamos dobrar o nosso joelho diante dessa estátua. E não vamos obedecer à tua lei, porque essa lei vai contra os mandamentos e os princípios que Deus nos ordenou. Bem, imaginem como é que ficou o rei. Ele ficou muito zangado e disse: O quê? Vocês ousam afrontar-me dessa maneira? Pois é, então vocês vão para a fornalha ardente. Mas sabem, eu vou mandar aquecer 7 vezes mais. Não vai ser só a fornalha como ela estava, ela vai ser cada vez mais aquecida, 7 vezes mais. E vocês vão ver quem manda, e vocês vão ver se esse vosso Deus vos consegue livrar das minhas mãos. E assim foi. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. O crepitar do fogo, aquele fogo ardente, já estava a ouvir-se por todos os lados. E o rei mandou chamar os soldados, para os soldados levarem, amarrarem os 3 amigos e colocá-los, mandá-los para a fornalha. Sabem, o calor do fogo era tão grande, tão forte, que quando os soldados chegaram perto do fogo para atirar os 3 amigos, eles caíram mortos no chão. Sim, os soldados, os próprios soldados. O fogo era tão forte que só de aproximar do fogo aqueles soldados já estavam caídos no chão. E os 3 amigos foram empurrados para dentro do fogo. O rei e os outros assistentes, eles estavam lá a ver tudo aquilo. E de repente o rei olhou para a fornalha e disse: Meus assistentes, eu não estou a ver, não posso estar a ver bem. Eu não tinha mandado 3 pessoas lá para dentro? E os assistentes disseram: Sim, rei, 3 pessoas. E ele disse: Mas eu não vejo 3, eu vejo 4. E o 4 é semelhante ao Filho de Deus. Bem, que situação! O rei foi a correr para perto da fornalha e mandou aqueles 3 amigos saírem. Eles saíram no fogo, todos se aproximaram deles e sabem, as suas roupas estavam intactas, nem sequer cheiravam a fumo. Os seus cabelos, o seu corpo, não havia nada com o fogo. Não havia uma queimadura, não havia a roupa estragada. Eles saíram dali como se nada tivesse acontecido. O rei ficou tão estupefacto com tudo o que aconteceu que ele disse: Este Deus a quem vocês servem, esse é o verdadeiro Deus. E logo ali ele fez um decreto, fez uma lei nova e disse: Quem ousar dizer mal do Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego vai morrer. Porque não há Deus que possa livrar da forma como o Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego os livrou. Não há Deus como este Deus. E a partir dali, as pessoas já não puderam mais falar contra Deus, porque o próprio rei fez um decreto que fez com que toda a gente respeitasse o Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego. Que história maravilhosa! Vocês já pensaram bem? Cedraque, Mesaque e Abednego podiam ter-se dobrado diante da estátua, verdade? Eles tinham uma ordem do rei. Mas sabem, independentemente das ordens humanas que nos possam dar, nós sempre temos que ver se essas ordens elas estão de acordo com a palavra de Deus, estão de acordo com os mandamentos de Deus. E eles tinham Deus no coração deles. Vocês lembram-se, temos falado sobre isso? Eles vieram da terra deles, de Jerusalém, para a Babilónia, mas eles nunca esqueceram o seu Deus, nunca esqueceram os seus mandamentos, e foi por causa disso que eles foram livres da fornalha ardente. Sim, porque eles podiam ter morrido, verdade? Eles podiam ter sido devorados por aquele fogo. Mas Deus não permitiu.
pela fidelidade deles, pela fé deles. Sabem, uma fé forte só vai ficar cada vez mais forte quando nós somos postos assim à prova. Vejam só, vocês querem ter uma fé grande como aqueles homens têm? Então vocês têm que confiar em Deus a todo momento, não importa a prova. Cedraque, Mesaque e Abdenego tinham uma lei, tinham que dobrar os seus joelhos diante de uma estátua, mas eles sabiam que isso não agradava a Deus, eles sabiam que esse não era o mandamento de Deus. Deus disse-lhes para eles não dobrarem os joelhos diante de nenhuma estátua. Então eles não o fizeram. E importante o que eles disseram, quer Deus nos livre, quer Deus não nos livre, nós nunca vamos desobedecer aos seus mandamentos. Eles queriam que Deus os podia livrar, mas mesmo que Deus não o fizesse por algum motivo, eles iam continuar a amar e a servir a Deus. Sabes, às vezes nós também somos colocados em situações assim, em que nos dizem para fazer coisas, talvez até os nossos amigos ou alguém que nos diz para nós fazermos coisas que são contra a palavra de Deus, que vão contra o que a Bíblia diz. Então nesses momentos tu sabes que tens uma decisão a tomar. Sabes, toma a decisão que honra a Deus, porque se tu tomas essa decisão que honra a Deus, Ele vai proteger-te. Quando aqueles homens foram atirados à fornalha, o fogo não os atingiu. Lembra-te, mesmo que tu estejas no meio de uma situação complicada, mas se tu obedeces a Deus, se tu amas a Deus, Ele vai livrar-te dessa situação. Por isso confia nele. Vamos crescer, vamos ter essa fé assim forte e firme como tinha Cedraque, Mesaque e Abdenego. Não importava as consequências, eles amavam a Deus acima de qualquer coisa. Talvez estejas a passar por uma situação complicada, talvez até tenhas medo às vezes no teu coração, às vezes surgem pensamentos na tua vida, se calhar às vezes também sentes-te rejeitado, sentes-te triste. Quero dizer-te que em todas as situações Deus está contigo. Nunca deixes de o obedecer, nunca deixes de o amar, porque Ele vai estar contigo toda a tua vida. Esta foi a história de hoje. Gostaste? Eu creio que sim. E até creio que cada vez mais nós vamos crescer para ser assim como Cedraque, Mesaque e Abdenego. E não importa a fornalha, não importa o problema, não importa aquilo que tu tenhas que enfrentar, se Deus está contigo, nada nem ninguém pode ser contra ti. Acreditas nisso? Então, diz assim comigo: Deus, eu creio no teu poder. Eu quero dizer-te que eu te amo e que a cada dia eu quero seguir-te e fazer a tua vontade. E sei que tu nunca me deixarás, tu nunca me vais abandonar. Obrigada, Pai, eu te amo e tu me amas. Obrigada por esse amor, em nome de Jesus. Amém. Tu crês nisso? Então, lembra-te, quando o medo vier ao teu coração, quando estás na tua cama, no teu quarto e parece que o medo quer vir atrás de ti, sonhos, pesadelos, problemas, circunstâncias, medos, lembra-te. Se tu obedeces a Deus, se tu amas a Deus, Deus está contigo e nunca te vai deixar. Por isso mesmo que lá em casa, aí na tua casa, às vezes os nossos pais estão a passar por problemas, por dificuldades, não te preocupes. Diz-lhes a eles, vamos ser como Cedraque, Mesaque e Abdenego. E não importa a fornalha, não importa o problema, se Deus está connosco, sabes o que é que vai acontecer quando nós obedecemos a Deus? Ele próprio é glorificado. Já viste? O rei fez um decreto logo a seguir a dizer que ninguém podia gozar, ninguém podia falar mal do Deus a quem servia Cedraque, Mesaque e Abdenego. Porquê? Porque ele tinha visto com os seus próprios olhos que Deus os tinha defendido. Tu acreditas que até o mundo vai ver que Deus te defende a ti? Então, força, confia em Deus, crê nele a todo o tempo. Ele nunca te vai deixar sozinho, Ele nunca te vai abandonar. Deus te abençoe. Prepara-te para as próximas histórias. Abre o teu coração. Deus quer fazer coisas grandes com a tua vida. Adeus. Amo-te muito.